Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje concluiremos o capítulo 3 da Carta aos Romanos, lendo os versículos 27 ao 31. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Aqui nós vemos Paulo falando o seguinte: onde está o nosso mérito? Onde está o nosso motivo de orgulho? Nós temos algo que nos orgulhar por termos feito para a nossa salvação? Existe algum mérito da salvação que nós recebemos? E ele responde, não existe mérito nenhum. Ele é excluído. Por qual lei? Das obras? A lei das obras diz o seguinte, que o homem faz por merecer. Então ele pratica as coisas e faz por merecer a sua salvação. Como nós já vimos anteriormente, nós não temos como fazer nada pela nossa salvação. Então o nosso mérito é excluído. É excluído pela lei das obras? Não, porque se nós fizéssemos algo para merecer a nossa salvação, então nós teríamos do que nos orgulhar, teríamos mérito nisso. Entretanto, o nosso orgulho, o nosso mérito é excluído pela lei da fé. Conforme é dito no versículo 22, a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então não é pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus Cristo fez que nós somos salvos. Então não há do que nos orgulharmos e não há mérito nenhum. O mérito é de Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, no versículos 8 a 10, diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pela graça nós somos salvos, pela graça de Deus Ele nos salvou. Por sua graça, e nós recebemos por meio da fé. Não vem de nós, não vem do que nós fizemos. A salvação é um presente de Deus. Não vem do que nós fizemos para que nós não possamos nos orgulhar. Porque se nós pudéssemos fazer algo para a nossa salvação, então Jesus Cristo morreu em vão. Mas Ele fala o seguinte, que nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E a palavra aqui, que nós somos feitos em Cristo, criados em Cristo, é a palavra do grego poema, que significa a principal obra-prima de um artista, a principal poesia de um poeta. Nós somos criados em Cristo, salvos em Cristo, como a principal obra-prima que Deus criou, para podermos então agora sermos livres e andar nas boas obras que Ele preparou. Ou seja, a nossa salvação nos tira da escravidão do pecado para que nós possamos tomar uma decisão de seguir a Cristo e fazer as obras que Ele espera. Aqui em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele está falando que vós também estáis em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. E aqui ele fala o nosso processo de salvação. Nós estamos em Cristo depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação, essa boa notícia de que Cristo derramou o seu sangue no nosso lugar e pagou o preço daquela condenação no nosso lugar. Quando ouvimos essa mensagem e cremos, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós como um selo
Ele fala como penhor e garantia. O que acontece numa casa de penhores? A gente leva um bem, às vezes um anel de família de ouro, um anel valioso, enfim, deixa lá nessa casa de penhores e pega um valor. Aquele bem, ele é a garantia de que eu vou pagar aquela dívida. Se eu não pagar aquela dívida, aquele bem ficou como pagamento. E nós recebemos o Espírito Santo como uma garantia da nossa salvação após ouvirmos o Evangelho e crermos nessa salvação tão especial, nessa boa notícia de Deus. E ainda em Romanos, ali no capítulo 13, ele fala, que então a lei é excluída? De forma alguma, ela é estabelecida, porque agora, livres da escravidão do pecado, nós podemos tomar a decisão de fazermos aquilo que é certo e de cumprirmos o desejo de Deus para a nossa vida. Imagine que você tem uma grande dívida de R$1 milhão que você não consegue pagar. E aí o seu pai chega para você e diz assim, toma aqui, 1 milhão. Vai lá e paga essa dívida. Mas pega aqui, mais um. E agora tens a chance de poder fazer tudo diferente. O que a gente vai sentir por esse pai? No mínimo, uma profunda gratidão. E vamos passar então a querer fazer tudo para agradá-lo ou nada para desagradá-lo. Essa é para isso que o Senhor nos salvou, para podermos ter a oportunidade de tomar as decisões da nossa vida sem aquela escravidão do pecado, sem que tudo que nós fizermos seja propenso ao pecado. Reflita sobre isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.